Então, bom dia. Dando continuidade à nossa aula, né, de projeto assistido por computador. Nós vamos falar agora sobre bibliotecas CAD. Bibliotecas CAD, principalmente o pessoal da automação, que trabalha muito com adaptação, montagem, retrofit, né, onde você vai inserir num sistema já existente novos componentes a fim de automatizar, melhorar o processo. Muitos fabricantes disponibilizam para a gente já elementos que eles fabricam, né, seus produtos, já nas versões do software que nós utilizamos para serem inseridos dentro da montagem a fim de caracterização do mesmo. Ou seja, quando você pensa, por exemplo, antigamente você ia ver uma montagem onde você tinha lá, vou até abrir uma aqui, por exemplo, eu precisava fazer uma montagem onde eu vou ter a instalação de um motor elétrico lá da WEG. E aí, antigamente, o que o pessoal fazia? Pegava, fazia lá a base do motor, mas não caracterizava, por exemplo, a furação, não caracterizava a altura do eixo aqui, né, onde ele encaixar, porque ele ficava receoso de chegar ao motor, estar diferente a furação, e ele ter que refazer. Mas no momento que ele falava que ele não ia fazer a furação, na verdade, quando chegava o motor, ele não ia refazer, ele ia ter que fazer a furação. Então, muitas vezes você tinha um processo lá de fabricação, você fabricava a peça, muitas vezes ela já era pintada até, e aí seu motor chegava um tempo depois, você tinha que pegar aquela peça já pré-acabada, já tinha pintado e tudo, voltar lá para o processo para reabrir a furação, talvez repintar e assim fazer a sua montagem. Então, quando as empresas começaram a disponibilizar essas bibliotecas, o intuito é de você ter dentro da sua montagem, da sua prototipagem virtual, a maior realidade possível, já prevendo ali posicionamento de caixa, encaixe do motor, graus de liberdade, tipos de acionamento. Hoje você consegue, dentro do software, fazer a caracterização, por exemplo, de passagem de fiação, passagem de tubulação, conduletes, conduítes, conectores. Então, nosso intuito aqui é mostrar isso para vocês, tanto as bibliotecas de dentro do software, como as bibliotecas dos próprios fabricantes. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Tá aparecendo aí no software. Eu coloquei aqui uma montagem. Isso aqui eu usei com o pessoal da mecânica. É uma circuito de recirculação de algum fluxo, de algum fluido. Então, temos um reator aqui, onde tem uma tubulação. Aí nós temos uma bomba, um motor, um acoplamento, ele vai fazer a transmissão de água. Com vocês eu vou trabalhar um sensor, vai ser diferente. Mas para vocês terem uma noção, ó, aqui nós temos um motor que foi baixado lá da biblioteca CAD da WEG, um motor de 75 cavalos, então ele já vem com a caracterização da furação. A gente fez a montagem aqui já inserindo as porcas, arroelhos e parafusos, fizemos o posicionamento correto dele, o posicionamento da bomba, fixação da bomba, toda a tubulação de pressão com as flanges, os parafusos, as porcas, ó. Por que esse nível de detalhamento? Porque aqui eu consigo prever tudo que eu preciso para uma montagem. Eu posso prever lista de componentes, eu posso prever aí tempo estimado de montagem, eu posso estimar as ferramentas necessárias. Então aqui, ó, nós fizemos uma vista detalhada, que é a lista de componentes de tudo. Então eu sei que, por exemplo, esse parafuso que prende a flange, que é o número 12, né, eu preciso de 8 elementos dele. Eu uso esse tipo. Já o outro aqui, ó, que trabalha aqui nessa flange, que é o número 6, se eu não me engano, eu preciso de 28 deles. Então eu tenho uma certidão aí na minha compra, tudo isso agrega valor ao desenvolvimento do projeto, né? Então esse é o intuito de você fazer essa prototipagem virtual, essa renderização, essa montagem aumentada, né? Digamos assim, realidade aumentada do seu projeto. E nesse intuito é que nós vamos falar sobre as bibliotecas CAD. Então, por exemplo, eu coloquei é uma apresentação bem dinâmica, vocês vão ver, em relação aos fabricantes. Por exemplo, a Festo. Festo, ar comprimido. Não somente Festo, tem Parker, tem SMC, tem Rexroth, tem várias linhas, né? Tem a Bosch, que a Rexroth era a Bosch, que você trabalha tanto hidráulica quanto pneumática, de elementos já padronizados. Então, por exemplo, aqui, ó, esse elemento foi baixado do site da Festo.
Lá a gente baixou o atuador, ele já vem na geometria, nas características do fabricante. Logicamente aqui ele está montado, ele não está solto. Mas então eu tenho o detalhamento técnico dele? Eu tenho assim, as medidas externas, coisas que eu conseguiria comprando o equipamento. Se eu for ver internamente, ele não vem tão detalhado, não. O fabricante ele faz essa restrição aí de segurança dele, né? Ó. Então tem aqui os elementos, eu não tenho nada de vedação, não tenho nenhuma característica, eu tenho só a montagem geral aí dele, que eu consigo simular depois algumas características de montagem, tá? Posso simular aqui a parte de movimentação, aquele grau de liberdade lá, a gente colocou, né, o movimento avançado, eu coloco o curso do meu atuador, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma aplicação rapidinha que eu tinha ela aqui. Só um minuto, tá abrindo aqui. Acoplamento, cancela. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos como se fosse a simulação de uma cancela de estacionamento, tá? Com o atuador. Então, lá, eu tenho aqui, ó, feito esse estudo do movimento, a gente vai aprender mais para frente, tá? Mas eu fiz a simulação aqui, ó, da abertura da cancela com o atuador funcionando. Ele passa aí 2 segundos assim e fecha a cancela. Então, ou seja, a gente consegue fazer a simulação. Deixa eu só dar um stop aqui. Vou voltar aqui para o 0. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou deixar esse item transparente. A gente vai conseguir ver aqui dentro. Eu vou deixar um close mais perto aqui, tá? Ó. A gente consegue ver aqui, ó, a movimentação do êmbolo, né? Ó, lá no final. Aí ele vai fechar, ó, os graus de liberdade, né? Ó, os componentes articulados. Então, se você olha esses objetos aqui, ó, são todos eles foram baixados do software do fabricante, do site do fabricante. Como assim? Se a gente entrar aqui, ó, por exemplo, eu coloquei o link para vocês, ó, vamos entrar nesse Festo aqui. Ele vai abrir aí, só um instantinho. Então, por exemplo, aqui, ó, entrou no site da festa, logicamente produtos, né, lá, ó, produtos, você tem todos os produtos. Pessoal, para liberar, ele vai pedir que você esteja logado, que você tenha um cadastro, tá? É fácil esse cadastro, você fazer, é simples. Então, por exemplo, o atuador, pneumático, vamos entrar aqui, linha padronizada com haste. Esse aqui, ó, DSBC, é uma geometria muito utilizada. Tendo ele aqui, nós vamos configurá-lo. Então aqui, ó, por exemplo, clicando nele, ele já vai abrir para mim algumas caracterizações. Então, por exemplo, qual o diâmetro do êmbolo, né? Ó, vou colocar aqui um êmbolo de 50, 60, 50. Qual é o curso dele? Né? Eu posso colocar um curso padrão ou colocar um valor aqui, eu quero 399, não tem problema, ok. Ele vai fazer, não tem problema. Qual o tipo de amortecimento, né? O tipo de acabamento. Veja que a partir daqui, ó, ele já liberou para a gente o CAD e Plan. É justamente a geometria CAD. Aqui ele já vai mostrar, ó, em própria na tela a representação dele. Ele está gerando aí, que a gente colocou uma medida quebrada, ele está gerando. Vai gerar tudo bem, CAD e Plan. Quando a gente abrir ele aqui, ele vai abrir uma tela para a gente e a gente vai configurar. Aceita aqui, né, os termos. Então, nosso software é o SolidWorks. Trabalhamos aí na versão 2019, download, até 2019. Ele vai começar aqui a gerar o documento. O download está ativo, então eu estou baixando ele aqui, ó. Vamos abrir aqui essa pastinha. Só um minuto. Então aqui, ó, tem a minha pasta downloads aqui, ó. O que a gente baixou agora foi esse. Esse aqui eu posso deletar. Aqui foi que a gente trabalhou agora há pouco. Aqui foi a prova de vocês que eu estava olhando. Tá aqui o que a gente baixou, né? O material. Então eu vou extrair ele aqui.
Só juntar essa corrente aqui. Isso aqui a gente já trabalhou, deixa ele aí. Vamos extrair aqui dos arquivos. Veja que ele vai extrair aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, ele é um executável. Então, ó, na versão SWB, SolidWorks Basic, né? Então, eu vou abrir meu SolidWorks, ou vim aqui em abrir, vou lá na minha pastinha de downloads, está aqui ele, ó, e abrir. Os seguintes arquivos inseridos eram inválidos, contados, tal. Tranquilo, não tem problema. Então, nós vamos diferente, ó, ferramentas, macro, executar. Vamos clicar nele e abrir. Aí ele vai pedir uma pasta para salvar, né? Eu vou salvar lá na mesma pasta. Computador. Deixa eu até chegar lá agora. C, usuários. Essas pastas tem que tudo deletar isso aqui ainda. Qual canal de trabalho aqui mesmo? Ok. Ele vai gerar o nosso componente. Ele está trabalhando aí, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Esse arquivo ele é um executável, ele gera o desenho na hora. Como a gente colocou um comprimento fora de padrão, ele está desenhando aqui para a gente. Tá? Em calma que vai dar certo. Não era para demorar tanto, mas ele vai. Ele já está na peça 4 aqui, ó. Pronto. E aí ele fez a montagem do nosso atuador lá, ó. Né? Aqui ele está com as peças separadas, ó. Ele traz também as peças individualmente. Eu posso inserir isso aqui na nossa montagem. Uma coisa muito interessante lá no site, estou aqui trabalhando nele, né? Aqui onde a gente gerou o ECAD, o E-Plan. Eu estou aqui, eu posso vir em acessórios, por exemplo, e aqui ver todos os elementos que trabalham em conjunto com esse nosso atuador. Então aqui, ó, um terminal de rótulo, um olhar, uma flange, um acoplamento garfo, esfera. Abro ela aqui. Deixa eu abrir a documentação técnica, foi mal. Vou pegar esse códigozinho aqui, ó. 9263. Vamos colocar aqui, ó, no site deles, 9263. Ou poderia colocar aqui, ó, 9263. Não pegou, então é esse de cima. SGC, vou copiar ele aqui. Era para ele ter aceitado. Vamos nesse garfo aqui. Código 6146. Era para ele pegar esse código aqui e abrir lá. Vamos aqui no site inicial. Coloco esse código aqui. Ele vai abrir nosso componente. Tá aqui ele, ó. Como eu não tenho configuração, já configurei ele, que eu peguei o mesmo código de lá, aqui ele já gera o E-Plan dele, ó. CAD E-Plan. E aí, só o software selecionado, só baixar ele aqui, ó. A gente já tem lá o nosso arquivo. Esse aqui ele vai ser baixado e a gente vai inserir na nossa montagem. Então, a gente consegue baixar todos os elementos. Tá? Pneumática seria um deles, né? Então, demos uns exemplos aqui. Vou fechar esse aqui. Coloquei aqui, a MGA é uma fabricante de válvulas de passagem, válvulas esferas, válvulas gaveta. Então, você consegue ir lá no site deles e baixar esses elementos a fim de inserir nas suas tubulações. Então, você consegue baixar essa válvula e colocar dentro da biblioteca, né? Ou seja,
Essa válvula, ela está aqui, ela pode ser inserida no elemento. Onde eu peguei isso? Dentro do site da MGA. Válvulas com acionamento pneumático. Como é que eu abri o site agora aqui, ó? Então, dentro do site, logicamente você tem que saber a especificação técnica do componente, você tem que dar uma estudada nele, já ter lá a referência que você quer usar. Não era para estar tão lento assim não, mas era certo. A gente está conseguindo transmitir aula. Pronto. Produtos, né, como já estão. Então você vê aqui diversas válvulas, diversas geometrias, né, caracterizações, juntas de dilatação, de expansão, acionamentos pneumáticos, aquela que a gente abriu, é a classe 150, essa aqui. Essa é a classe 300, ó. 150. Então veja que tem várias válvulas. Por exemplo, ó, vamos pegar uma aqui diferente, essa aqui, ó. Essa aqui. Válvula tripartida. Dados técnicos, arquivos para download, né? Ó. Aqui ele baixou o datasheet, dados técnicos. Essa aqui não vai ter, peguei logo aqui, não tem. Vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui, ó, válvula esfera monobloco convencional. Aí tem aqui, ó, modelo 3D, ó, no próprio software. E aí você vai pegar, logicamente, a referência dela. Vamos pegar ela de 1 polegada. Aqui, ó, 1 polegada. Baixando aqui o arquivo, ó. Se a gente ir lá na nossa pastinha de downloads, ele baixou esse arquivo pra gente. Tá aqui, ó, é esse aqui. Vou aqui no nosso software. Vou fechar aqui o atuador que a gente não quer. Vou abrir aqui, ó. Abrir, esse aqui não é executável, é só abrir mesmo. Tá aqui ele, ó. Ele vai trazer pra gente a válvula e a gente insere ela na nossa montagem. Não, não quero. Pessoal, às vezes elas vêm numa representação, basta você mudar aqui, ó, a geometria, tá, ó. Isso aqui a gente acabou de baixar aí no site, uma válvula de 1 polegada de esfera, né, ó. Então ela vem na prototipagem já para você usar no seu projeto. Não salvar. Vamos outro. Quero ir mais para frente que tem uma aplicação para frente aí para nós. Opa, VEG, né? Ó, eu coloquei tanto a VEG quanto a SIL, são duas fabricantes. A VEG, fabricante de motores, a SIL Aerodriver, fabricante de motorredutores. Então você consegue baixar lá o seu motor. Esse aqui é o motor que a gente mostrou naquela montagem de 75 cavalos, ó. Você já baixa esse motor em todas as caracterizações dele, ó. Dimensionais, geométricas. Ah, quer dizer então que eu tenho um segredo todo da indústria aqui? Não, se eu cortar ele no meio, não tem nada dentro. Ele é um bloco, tá? Ó. Ele é um bloco. Mas, externamente, ó, dimensionamento de furação, altura do eixo, tudo isso aqui já respeita a peça. E eu consigo inserir ele na nossa montagem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu entro no site lá, não é esse aqui. Vamos entrar aqui no site da SIL Aerodriver, por exemplo. Eu vou abrir aqui só esse iconezinho também, que eu preciso do código do motor. Você precisa da referência do motor para poder baixar ele, né? Então eu tenho aqui eu salvei alguns códigos aqui de alguns elementos que já foram usados. Vamos pegar esse aqui, ó. Não sei nem qual é, mas vou pegar esse código aqui. Aceito, né? Que eu vou trabalhar a parte de documentação deles. Então eu coloco aqui esse código aqui, ó. Encontrar. Ele vai gerar para a gente aqui, ó, a pré-visualização do motor. Então eu posso mudar aqui, por exemplo, o tipo de montagem, ó, M1. Ele mostra aqui, ó, qual a posição de trabalho, ó. Vamos pegar aqui a M2. A gente colocou agora, ó, M2. A seta de saída do eixo de 1 polegada, eixo de 25. A capa protetora, se eu quero essa capa protetora, vai ser a parte de baixo aqui que muda, ó, colocou a proteção. Quero mudar a cor. Quero colocar ele num Switch Blue aí, ó, sei lá. Steel Blue aí. Faixa de operação, sem aquecedor de tira, tem várias caracterizações. Feito isso, criar CAD. Nosso caso aqui, ele é tridimensional, ele gera também as vistas bidimensionais. O nosso é tridimensional, então ele salva nessa extensão STEP, STP.
tá? É uma versão que você viu que a gente não caracterizou o software. O STP ele abre em diversos softwares. Então, é o FA27. Está aqui no software, vamos abrir. FA27, é esse aqui, ó. Abrir. Ele vai executar aí a pecinha, não tem problema, só aguardar um instante. E isso é interessante porque você agrega valor ao seu projeto. Você não desenvolve o motor, você entende, você incorpora o motor. Então, motores de passo da NEMA, a gente consegue colocar, motores VEG, motor de passo, motor brushless, tudo que você imaginar, a gente consegue. Aí o motor, ó, ele veio nessa cor que a gente acabou selecionando lá, a capinha, ó, e ele tá no tamanho real, pessoal. O eixo aqui dele é de 25, ó. Se eu vier avaliar aqui medida, ele vai me dar quebrado aqui o valor. Raio de 12,5, que seria o raio de 25, né? Ó. Então, ou seja, ele vem no tamanho real aí do motor. Ah, não tem o peso, não tem material, não tem nada. Ele é oco por dentro também, não vem nenhuma representação técnica, ó, ficha técnica nem nada, ele vem um bloco, tá? Mas aí você consegue inserir lá no seu projeto. Motores, rolamentos, NSK, SKF. Então você consegue entrar lá no site deles e baixar lá o rolamento já na geometria padrão, você inserir na sua montagem. Legal? Vou aproveitar o rolamento aqui para vocês. Deixa ele aqui, já eu mostro para vocês. IFM, vocês conhecem IFM eletrônicas? Eu quis colocar aqui um braço eletrônico. E tem essa montagenzinha aqui, que é o que eu quero simular com vocês. Isso aqui é uma câmera de inspeção. Então tem aqui a câmera, o backlight dela, né? Ó, ela faz a leitura do sensor lá e manda a informação para a empresa. Então você entra lá no site da IFM, por exemplo. Esse sensor aí, pessoal. Deixa eu só... Não, aqui não vai estar. Só um instantinho. Só pegar o código aqui do sensor. Eu peguei o código dos materiais e não tinha pego dele. Tem uma chave fim de curso. Só um minuto. Aquela câmera, ela tem essa referência aqui. Então, se você entrar aqui, ó, produtos, na IFM, sensores de processo, você tem aqui os tipos de sensores de nível, por exemplo. Tem vários modelos aqui, ó, né? Vamos falar que, ó, sensor de distância, esse aqui, ó, sensor de distância laser. Legal, hein, para usar nosso projeto. Selecionamos ele aqui. Se eu vier aqui, ó, tem o modelo dele, que eles têm. Tem a faixinha de preço dos elementos aí, tem aqui as vistas dele, né, só foto, mas eu posso vir aqui, ó, downloads, manual, CAD, formatos, step, né, ó, 3D. Veja que esses aqui são 2D, AutoCAD, eu não sei esse step, ó. Vou baixar ele aqui, ó, CAD Step 2000 aqui, vamos lá naquela nossa pastinha. Tá aqui ele, ó. Vou extrair ele aqui. Ver a documentação dele. Acho que é esse aqui, ele, ó. E alguma coisa. Aqui deve ser o datasheet dele. Ah, não, pessoal, isso aqui era da válvula lá, ó, que a gente tinha baixado, foi mal. Ele veio só... Será que é esse aqui? Vamos abrir ele e a gente olha. Mais fácil olhar dentro do arquivo, né? Abrir. Abrir. Isso aqui você faz com sensor indutivo, capacitivo, é a válvula. Não é o que a gente quer. Abrir. Acho que é esse cada step aqui, ó. Pronto, aí nosso sensor, ó. E a gente baixa o sensor lá na geometria, no tamanho dos elementos que nós queremos, né? Então veja aqui, a gente consegue fazer a caracterização do mesmo, ok?
Então, tem vários fabricantes. Só um minuto. Por exemplo, aqui, eu quero mostrar para vocês uma montagem similar a essa. Então, esse sensor, vou voltar aqui no IFM, vou colocar aqui um código de um item, ó, Ctrl V, Ctrl V. Esse código aqui é um sensor, uma câmera de inspeção, tá? Ele pegou o backlight dela, não é isso que eu quero. A gente já tem um sensor baixado aqui, vai dar certo. Pelo código dele aqui, eu vou pegar ele, calma aí. Ó, é o OR22, esse é o código dele, ó. Tá aqui. Tô olhando aqui na minha pasta que eu tinha salvo as coisas. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui no site da IFM, colocar esse código, é o sensor lá que a gente falou, tá? Tá aquele aqui. Então, pronto, ó. É um sensor de reconhecimento de objetos. É uma inspeção visual, né? Inspeção por câmeras. Vou entrar aqui no download, vou baixar ele. Step aqui, ó. É o CAD Step 2000-0230. Eu vou só fazer uma pastinha aqui, senão a gente vai se bagunçar. Estou aqui, aula. Já bagunçou. Então, calma aí. Isso não é enrolação, não. É que eu quero fazer um projetinho com vocês, quero fazer bem bacana. Ele vai jogar tudo na área de trabalho. Vai ser mais fácil. Pegar tudo isso aqui. Depois eu me organizo aqui. Jogo dentro da aula. Então, tudo que baixar agora é em relação ao nosso sensor, né? Então, vamos lá. Baixar de novo. Downloads. Está aqui ele. Extrair aqui. Tenho ele aqui, o sensor. Não preciso mais desse. Deixa ele aqui, o sensor. Quando eu olho ele aqui, eu preciso fazer a fixação dele em algum elemento, né? Então, eu preciso de acessórios. Eu tenho, ó, acessórios de montagem, elementos de iluminação, sensores, o backlight dele, né? Ó. Acessórios de câmera, cabeamento, tudo isso eu consigo baixar. Vamos ver acessórios de fixação. O que eu tenho de fixação? Opa, eu tenho o suporte dele aqui, lateral, hein? Vamos pegar o suporte dele. Olha, esse é o suporte de fixação dele. Vou baixar esse suporte. Downloads. Tá aqui, ó. Step. Então, lá no nosso... Já temos dois elementos. Extrair aqui. Não quero esse. Vou pegar aqui, já vou abrir esses dois, só para a gente deixar eles abertos. Então, aqui eu vou começar a fechar todo mundo só aqui, ó. Não salvar. Não salvar. Rolamento, daqui a pouco eu explico o que eu quero mostrar para vocês. Vamos inserir aqui, ó, abrir. Então, esse aqui é o nosso sensor, eu acho. Sim. Não, não quero. Isso aqui é uma análise, não precisa fazer essa análise. Então, temos o sensor aqui. Vamos abrir aqui o suporte dele. Ó, já tem um suporte. Não. Tenho desses dois, já posso vir aqui numa montagem. Vamos começar a fixá-lo, por exemplo. Ó, ele não está lendo porque não estão salvos, tá? Então, só voltar aqui. Eu vou salvar esse aqui na... Salvo. Salvar aqui. Pronto, vamos na nossa montagem, inserir componentes. Vou pegar primeiro o sensor aqui, ó.
colocar ele aqui. Aí eu tenho um suportezinho. Vamos falar que esse nosso suporte ele vai ficar posicionamentos. Esse furo aqui, ó. Veja como ele vem tudo quebrado, ele não pega o furo, né? Ó. Esse aí nesse aqui. Por que eu tô fazendo isso? Que eu quero esse aqui nesse aqui. E essa superfície vai encostar nessa. Ok. Já que ele deu um errozinho aí de distância dos parafusos, tá? Ele vem montado, era para ele estar quebrado, mas aqui temos o suporte de fixação dele. Feito isso, eu coloco uma barra, onde eu vou segurar a nossa peça. Como assim segurar a nossa peça? Preciso de um suporte para fixação da mesma. Se a gente olhar aqui no site da FM, vocês vão ver que a montagem dele tem uma barra, essa barra não vem. Será que eu tenho mais algum outro acessório com ele? Tem as barras, ó. Eu posso baixar as barras, ou posso desenhar meramente. Vamos voltar aqui. Que mais eu tenho aqui? Kit de montagem. O que seria? Não sei. O outro suporte aqui, ó, um outro suporte diferenciado. Dentro desse elemento, eu vou precisar de um backlight, um refletor de barreiras do outro lado, né? Se eu não me engano, o código dele, eu tenho um desenhado aqui, ó, que eu baixei do site da FM, ó. Isso aqui é um backlight deles, né? Que eu vou colocar na montagem. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Que conforme vocês vão caracterizando, vão montando, vocês vão chegar lá num projeto detalhado do seu cliente, aonde você vai chegar neste elemento. Então, aqui foi feito a montagem dos elementos que a gente falou. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos lá o nosso sensor com suporte, temos a barra, temos os elementos acessórios do próprio sistema para encaixe dele aqui, ó, né? Temos o backlight do outro lado, que faz a leitura lá do sensor. Essa foco aqui foi criado para justamente para ele fazer, a gente saber o campo de aplicação dele. Colocamos um sensor de barreira infravermelho aqui, ó, para justamente ele detectar o posicionamento, né, da garrafa, e aí ele vai fazer na inspeção. Então tem toda a estrutura montada aqui já, validando o sistema de teste. Então eu faço essa prototipagem virtual para prever tudo que eu preciso. Feito isso, você vai executar o seu projeto com muito mais segurança. Ou seja, quando você montar ele lá, ele vai estar já com os acessórios que você comprou, com os elementos que você comprou, já fazendo a real instalação e funcionamento do mesmo. Tranquilo? Então você consegue trazer essa realidade para dentro dos seus projetos. Professor, mas aí, por exemplo, eu tenho uma garrafa aqui que eu desenhei essa garrafa, aí é outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Existem as bibliotecas abertas de desenho, de projetos. Então, por exemplo, se você entrar aqui, 3D Control Center, ele é uma página vinculada à própria SolidWorks. Então, são bibliotecas abertas que você pode entrar lá, faz o seu projeto e disponibiliza ele para o público. Então, você vai ver diversos elementos eletrônicos aqui, ó, né? CIs, conectores de rede, aqui é os cristais, né? De parte lá de Arduino, essas coisas, você consegue achar muita coisa aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui para a gente olhar. Tem aqui outros elementos caracterizados por essa pessoa que eu posso trazer. Feito ele aqui, ó, eu posso vir aqui, configurar e baixar. Eu tenho que estar logado, tá? Aí eu baixo o elemento. Isso aí seria um deles. Temos, por exemplo, a Trace Parts. Trace Parts também é uma biblioteca aberta. Muitos fabricantes entram nela lá. Questão de disponibilização de material, de estrutura, né? Como é que vai aparecer? A transmissão tá meio lenta aí, tá aparecendo uns bugs na tela de vocês, mas ele vai funcionar aí. Essa telinha de cima que tá aparecendo na tela é a tela que eu uso aqui, né? É que eu uso aqui para visualizar vocês. Só um minuto.
Tem muita coisa aberta. Deixa eu só fechar aqui algumas coisas. Começa a ficar pesado aqui. Três partes. Tá aqui. Então, aqui também é uma biblioteca. Você teria que estar logado. Vamos colocar um... Me fala aí um fabricante de algum componente eletrônico que vocês usam, por exemplo. CLP, Siemens. Então, ó, na Siemens aqui, ó, se eu souber o código do CLP, ele vai dar. Ó, ele está dando algumas chaves aí, ó. Light block, não sei o que seria, né? Tem que ver aí o que seria. Alguém lembra alguma referência aí de algum CLP da Siemens? Não fiz ainda não, professor. Não, tranquilo. CLP. Vai aprender muito com o Joel lá. Siemens, vamos ver se ele lê aqui CLP, se ele vai pegar alguma coisa. Não. Vou colocar CLP direto aqui. Aí vai dar mais bornes. Então, veja, vocês viram que deu um contactor nas chaves ali, né? Ó. Nós temos o que aqui? Não sei se vai ter piau aqui, mas deve ter. Não. Você consegue baixar dos fabricantes diversos elementos, né? Já que para usar no seu sistema. Então, você consegue lá caracterizar o mesmo e fazer o download do arquivo. Tem que estar logado. E tem outro aqui, por exemplo, também, uma outra página que eu quero mostrar para vocês, que é o GrabCAD. Pessoal, não é o único, tá? Existem outras centenas de bibliotecas como essa. Eu falo essas três porque são umas mais seguras assim em questão de confiabilidade. A GrabCAD não tanto, mas as outras duas é muito confiável os produtos. Então aqui vejam que a gente está vendo aqui, ó, Arduino, CNC, diversos elementos, sofá. Então você projeta e disponibiliza aqui para o mercado. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, garrafa, né, ó, eu posso selecionar aqui o meu produto, ó, o SolidWorks. Vai chegar, SolidWorks, ele vai filtrar. E aí aqui nós vamos achar diversos modelos de garrafa, ó, que a gente, por exemplo, aquele projeto lá, nós pegamos uma garrafa daqui. Então tem aqui uma garrafa de uísque, tem uma garrafa de coca, um squeezezinho, né? Tem vários elementos aí que você pode baixar. Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse celular aqui, né? Ó. Vixe, vocês são da época do celular também, não? Vou baixar ele aqui. Pessoal, às vezes, ó, esse aqui é um cara, não sei se é confiável. Quando a gente fala de confiável, a gente não sabe se o que vai ser baixado ele é compatível com o que a gente quer, né? Em questão de tamanho, de peças, a geometria. Então, vou baixar aqui, eu vou extrair aqui. Tá aqui, ó. Ele fez uma foto no próprio software, ó, do produto, né, que a gente faz para expor lá. Tá aqui, ó, o projeto dele. Ó, ele já deu um errozinho aqui, ó, que ele tá pedindo os produtos, os elementos. Ele não mandou, ele mandou só a montagem. Por isso que a gente fala que às vezes não é confiável, tá? Ó, não tem os itens. Não vai dar certo essa montagem. Ó. Ele mandou só a montagem, faltou os desenhos, as partes, né? Ele não mandou as partes. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá aqui, ó. Foi mal. Falei mal do cara, mas ele tinha mandado sim. Ele mandou em outra pasta, né? Aí ele vai dar um errozinho aqui, a gente vai pegar lá na pasta. Achou. Pronto. Tá aí a garrafinha, ó. Que a gente baixou lá do Fábio do cara, que ele desenhou. E aí você usa no seu projeto, você pode baixar diversos elementos. Pessoal, cuidado. Não baixem, desenhem. Então você recebe um projeto aí, você deve desenhá-lo, não usar essas ferramentas para desenvolver o seu projeto. Só um minuto, quero mostrar outra coisa para vocês. Por exemplo, Mancal. Quando a gente falou de Mancal aqui,
existem bibliotecas padrões dentro do software também, né? Por exemplo, vamos falar aqui, eu vou fazer uma montagem. Deixa eu só ver aonde ele está salvo esse elemento aqui. Na verdade, eu vou salvar como... Não vou fazer uma montagem correta, mas vai ajudar a gente aqui. Esse aqui vai ser o FKF1. E vamos salvar como 2 também, que vocês vão ver que eu vou entender o que eu vou fazer. Não é correto, a montagem não tem lógica, mas eu quero mostrar os componentes. Então, vou fechar aqui. Vou abrir uma montagem aqui, ó. Ok. Inserir componentes. Vou aqui em Downloads. Cancela. Inserir componentes. Procurar. Ícones grandes aqui, calma aí. Tá aqui, ó. Vou abrir o SKF1. Inserir componentes. Vou abrir o 2 aqui. Por que eu fiz isso? Foi mal. Quis colocar peças distintas mesmo, apesar de ser a mesma. Eu vou colocar um de costas para o outro aqui, só para a gente fazer um posicionamento. Então, eu sei que essa face vai tocar nessa. Não nesse sentido, eu posso inverter aqui. Ok. Ó, tá uma do lado da outra. Eu sei que esse furo estará alinhado com este. Só quero mostrar a parte de parafuso para vocês, tá? Este com este. Ok. Então, aqui, se eu precisasse fixar esses dois elementos um no outro, com um parafuso, como que eu faria isso? Eu desenharia o parafuso? Não. Parafuso é um elemento de máquina que eu não desenho. Ele já tem disponível dentro das bibliotecas. Eu apenas especifico ele. Como assim? Eu vou fazer uma avaliação aqui para ver o tamanho, avaliar medida aqui, ó. Medida, né? Esse nosso coisa aqui, ele tem um raio de 5,75, daria quanto? 10,5 mais ou menos, é por aí. Então, parafuso M10 que encaixa aqui. Eu vou vir aqui na nossa biblioteca de projetos, ó. Olha aqui na lateral. Quando eu abro ela, existe uma ícone chamada Toolbox. Clico nele, se não tiver ativo, é só ativar. Toolbox é uma biblioteca de elementos de máquina já padronizadas dentro do próprio software, que você usa para a fixação dos elementos. Então, quando a gente abre ele aqui, ó, nós temos diversas normativas, ó. Americana em polegada, americana métrica, norma ISO, norma DIN, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a norma DIN, alemã. Parafusos não, vou colocar uma arruela, uma porca e um parafuso aqui. Pessoal, se eu colocar um parafuso agora, depois eu vou ter que tirar ele para colocar a arruela. Eu vou começar pela arruela só por facilidade. Então, eu vim aqui, ó, arruelas simples. Tem várias normativas aqui, ó. Eu vou chegar próximo ao furo. Nós vemos que o furo é M10. Eu posso arrastar ela aqui para cá, ó, vai vir uma arruela aleatória. Se eu trazer ela para próximo do furo, ela já vai pegar a referência do furo. Veja que é uma arruela não bacana, ela é muito grande. Ó, ele pegou raio 13, ó. Tamanho 13. Vamos ver a 10,5 aqui. Não, ela é muito grande essa arruela. Eu estou fazendo meio aleatório aqui, sem normativa, tá? Vamos sair daqui, vamos para a americana métrica, que é mais padrão nosso. Arruela simples. Pegar uma arruelinha estreita aqui, ó. Vou trazer para cá, não sei que tamanho ela é. Quando eu chego perto do furo, ó, ele ajusta. Ajustou aí. Aí ele pegou como M12. Na verdade, nós temos uma M10. Tá aí, ó. Né? Posicionada, legal. Vou dar um OK. São várias arruelas, são 8, né? Porque eu vou colocar. Só basta eu aproximar, ó, tá vendo que meu mouse tem um pontinho azul? Chegou aí na tela para vocês. Basta eu clicar que ele já referencia para a gente ela na posição, ó. Estou colocando as 8 arruelas aqui.
Para finalizar, venho aqui no cantinho, ó, pode ser nesse aqui ou nesse aqui. Então eu fecho, tá? Pessoal, deixa eu só fechar umas coisas aqui, eu tô achando meio lenta essa transmissão. Fechar aqui, esses sites são meio pesados. Essa listinha, são coisas que não pesam, mas... Pronto, acho que vai facilitar aí. Então, temos aí nosso paracoisa desenhado. Qual é o comprimento dele? Vou avaliar aqui, ó, medidas deste lado para este lado. 27. Então, a gente vai colocar um parafuso maior do que esse. E aí, nós vamos colocar um parafuso sextavado ou um parafuso Allen? Qual vocês acham mais interessante? Parafuso sextavado é aquele da externo, né? Ele é sextavado externo. Parafuso Allen é o que tem interno, cilíndrico. Pode ser o Allen mesmo, professor. Allen, pronto. Vamos trazer ele aqui para perto, ó. Vou arrastar aqui para a tela, vai aparecer um parafuso aleatório, vou trazer aqui para perto, ó. Ele já pegou a referência, tá? Da arruela. Então ele já vai falar que é um M10, ó, porque nossa arruela é M10. Veja que ele tá curtinho aqui, ó. Ele tá com um comprimento aqui de 16. Deu 17, vamos ver com 30. Quase, ó. 27, né? Tinha dado, na verdade. Vou dar um 40. Talvez um comprimento que caiba uma porca, beleza. Estão vendo que ele tá liso? Eu posso representar ele de forma simplificada, que é lisa. Representação é uma sombra que ele faz, tá? Imitando a rosca. Ou representar filetes de rosca. Então, eu posso deixar o detalhamento aí do meu projeto conforme a minha necessidade. Não é uma helicóide aqui, tá? São só filetes. Vou dar o OK. Vai aparecer outro parafuso, que é o que a gente vai inserir. Já vou posicionar ele aqui, ó. Tá dando um bloqueiozinho de tela aí, mas já ele pega a referência, tá? Coloquei os 4 parafusos, fechei. Estão ali eles. Vamos colocar uma porca agora, né? Então, porca, sextavada. Tem várias normativas, podemos pegar uma dessa aqui, ó. Trazer para cá, ela vai vir num tamanho aleatório. Quando eu chegar próxima aqui, ela vai se adequar ao tamanho dele. Se ele não se adequar, ó, ele tá M12. Nossa, é M... porque ela parte de M12 essa norma, pessoal. Foi mal. Eu que peguei errado. Vou pegar esse aqui. Olha, tá bem pequenininho aqui, né, ó. Grande. Chegou aqui, ele já pegou a referência de tamanho, ó. Do parafuso, da arruela, né, ó. M10. OK. Vou inserir outra aqui. Terceira. Quarta. Fecho aqui. Temos aí nossa montagem fixando esses dois bancais um contra o outro por porca, arruela e parafuso. Ou seja, nós usamos a biblioteca do próprio projeto, do próprio software, para fazer essa montagem. Por que é interessante você chegar nesse nível de detalhamento? Por exemplo, aqui, rapidinho, ó. Se eu vier aqui agora, só salvar ele aqui, sempre reconstruir, na área de trabalho mesmo. Se eu vier aqui agora no desenho técnico, e inserir essa nossa montagem aqui, eu escolher uma folha qualquer. Como é que ele vai? Exigir um pouquinho da minha máquina aqui, aí ela reclama. Como é que ele vai? Uma caracterização também que tem, pessoal, quando você usa muito esses arquivos de projeto de biblioteca, cada desenho vem com uma carga ali de recursos que fica muito pesada às vezes na máquina. A gente está vendo o formato de folha aí, vai aparecer. Só um instante. Novo desenho, OK. Pronto. Vamos pegar um papel A4 aqui. Colocar retrato, OK.
Não vou precisar mudar a normativa, a gente não vai colocar as vistas. Mas se fosse o caso, botão direito na folha, propriedades, primeiro diedro. Tá aqui, ele abriu na outra tela. Primeiro diedro, ok. Vou vir aqui, ó, paleta de vistas, montagem. Vou pegar aqui essa vista lateral da nossa peça. Vou colocar aqui. Antes da vista lateral, antes de colocar essa vista, nós vamos fazer uma forma diferente. Deixa ela aqui. Vamos voltar aqui na nossa peça, vou mostrar outra coisa para vocês interessante. Vista explodida. Eu não tinha planejado a vista explodida não, mas vai ficar legal. Montagem, eu tenho aqui vista explodida. Vista explodida, você vai separar seus componentes a fim de fazer a explosão, aquela vista de montagem, né? Eu posso fazer automática ou manual, recomendado é que seja manual. E para fazer uma explosão, você deve fazer com que seus parafusos, seus elementos sejam desmontados na ordem da desmontagem real. Então não adianta eu afastar os dois mancais aí agora, porque tem os parafusos, ele vai passar pelo parafuso, é errado. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui as 4 porcas, não estou clicando em nada, nem CTRL no Shift, só basta eu selecionar as 4 porcas. Eu coloco sempre na isometria, porque a vista vai ser, na isometria vai ajudar. Na verdade, a gente está mostrando ela lateral lá, né? Então, vou colocar uma vista lateral aqui, ó, essa aqui. Vou colocar a direção aqui, ó, que ele vai explodir. Veja que ele está apontando para o lado de cá, eu vou inverter aqui a direção. Vamos colocar um comprimento aqui de 50. Aplico. Olha, ele afastou 50 aqui. Vou colocar um pouquinho mais. 70, 80, 90, 100. 80 aí. Aplica, concluo aqui. Não é aqui em cima, pessoal, aqui embaixo. Concluir. Vou tirar agora os parafusos. Selecionar os 4 parafusos. Nessa vista nós estamos... Não, é nessa aqui. Vou tomar o de vista, hein, também hoje. De arquivo e de vista. Nessa direção tá 80, aplica, eu acho que vai ser pouco porque é um parafuso, nós vamos colocar um pouquinho mais. 90 a 100. Ok. Não é lá, é aqui, ó, aplica, conclui. Vamos afastar as arruelas, vou afastar essas 4 aqui, ó. Nessa direção. Vou inverter, vou aplicar, ela vai ficar depois da arruela, errado, ela tem que ficar um pouquinho antes. Então 80, vou colocar 70 aqui, ok? Vamos afastar essas aqui, ó. Putz, fechei aqui. E agora? Perdi a montagem? Não, só vim aqui, ó. Nesse arquivo, tem aqui a explosão, botão direito, editar. Vou dar continuidade. Então, selecionar agora o que eu quero, esse. Vou colocar nossa vista lateral aqui, nessa direção, até que 70, aplica, vai ser muito, ó, tem que ser fora do, não pode ter sobreposição, né, ó, pronto, ok, não, aqui embaixo, aplica, conclui, vamos afastar esse aqui um pouquinho para o lado, daqui, vamos afastá-lo 30, aplica, vixe, veio para o lado errado, só inverter aqui, ó, 30, ok, conclui. Vou mexer um pouquinho nele só para falar que a gente mexeu também. Aplica 30, é muito. Vou colocar só 10. Aplica, conclui. Separamos a nossa peça. Nós fizemos aqui para visualizar lateralmente, porque na isometria, se eu colocar na isometria, vai ter sobreposição de peças, tá? Mas eu vou concluir aqui. Olha o que nós temos. Se eu vier aqui na minha montagem, botão direito, recolher. Botão direito, explodir. Posso vir em botão direito, animar recolhimento. Olha, vai fazer o videozinho lá, ó. De montagem. Aí eu posso vir aqui com o botão direito, animar explosão. Não sei por que ele pegou agora e tá dando ruim a peça. Vou fazer uma animação. Em que sentido? Vou colocar ele aqui na nossa vista lateral. Vou dar um zoom out aqui, ó. Beleza? Vou abrir aqui minha janela de novo. Pessoal, eu fechei a janela porque se eu deixar a janela aberta e der um zoom out, ele vai ficar para o lado aqui, ó. Ele vai ficar descentralizado. Eu vou salvar um vídeo com essa animação. Então, eu oculto ela aqui, ó. Só ela vem para cá para o lado. Dou zoom out. Abro ela.
Venho aqui, botão direito, animar, vou recolher primeiramente. Botão direito, animar explosão. Vou dar um stop aqui, vou fechar aqui. Veja aqui, nós temos a nossa peça fechada. Eu vou mandar ela abrir e fechar, salvar a animação. Isso aqui é como se fosse uma filmagem. Então, ele está pegando aqui a janela. Eu tenho outros tamanhos aqui, ó, que eu posso usar. 16:9, 4:3, dependendo da rede social, de onde você vai postar lá. Tem a melhor, eu vou usar aqui 1:1, ó. Acho que fica bacana. 1909 por 1909 aqui tá o tamanho do quadro, né? Vou baixar um pouquinho, vou colocar 1000 aqui. Acho que vai ser suficiente. Frames por segundo, 7,5. Vou colocar aqui 10. Ele salva em AVI já. Tá lá na pasta de downloads. Vai ser salvagem de montagem 4. Salvar. Pessoal, quando eu der o OK, ele começa a gravar. Eu preciso só dar o stop, tá? Então, OK. Ele está gerando os frames aí, ó. Veja que a abertura é em 8 segundos, o retorno é em 8 segundos. Ele vai abrir e vai fechar. Então ele vai começar a fechar agora. Quando chegar no 0, eu vou dar o stop. Quase lá. Passei um pouquinho aqui, mas tudo bem. Feito isso, se eu for lá na nossa pastinha de downloads, olha o que ele já gerou aqui pra gente, ó, montagem. Já fizemos aí o nosso videozinho. Olha aí o videozinho da nossa explosão. E aí você consegue fazer a animação no seu projeto, apresentá-lo, usar essa animação lá no seu TCC, fazer a montagem do seu projeto do TCC, do projeto que você esteja desenvolvendo. Por que que nós fizemos isso? Vou voltar aqui na nossa tela, aqui no elemento. Tá vendo que ele está montado? Botão direito, estado explodido. Vou selecionar aqui, ó. Ele vai ficar o explodido lá que a gente fez. Vou aplicar material nela. Legal. Vou vir aqui, ó, identificação automática, seleciono ele, seleciono minha vista, dou um OK. Ele fez aqui os balões de identificação. Posso corrigir eles depois, posicionamento, achar a melhor forma aí de representar. Dá para eu alterar a posição aqui, ó, do meu elemento. Logicamente, se eu colocar fora, ele perde a referência. Se eu colocar dentro, ele faz um pontinho. Se eu colocar na aresta, ele faz a setinha. Você adequa aí a exibição dos seus elementos. Tabelas. Lista de materiais. Seleciona a vista. Não precisa configurar muita coisa para configurar depois. Ela vai abrir tipo uma tabela de Excel. Vou colocar ela aqui, ó. Se a gente vier aqui, o que ele traz? Não quero descrição, posso excluir essa coluna, por exemplo. O item número 1, o que é o item número 1? Um mancal. Ele tem 1. Esse é o item 2, a gente salvou com nomes diferentes, né? Ó. Então, um de cada um. Número 3 é a arruela, ó, tem 8. Item número 4 é o parafuso. E aqui a Rexnut e a porca. Então, são 4. Então, veja que a gente consegue fazer uma lista. Queria melhorar aqui meu quadrozinho, consigo, ó. Deixar um tamanho que não corte. Aqui está muito largo, posso finalizar aqui um pouquinho, ó. Posso selecionar minha tabela, dar 2 cliques aqui, deixar todo mundo estreito. Posso trazer ela aqui para minha lateral aqui, ó, e depois adequar o outro lado lá para minha folha. Ou seja, você consegue editar o seu projeto e fazer o detalhamento técnico do mesmo, né? Então vejam que o software traz várias ferramentas, vários recursos para a gente começar a detalhar o nosso projeto. Pessoal, eu sei que na aula de hoje a gente falou bastante informação, muitos pontos, muitos detalhes. Por que que eu fiz isso? Daqui para frente nós vamos começar a estudar ferramentas do software para projeto. Então aquela parte de desenhar a pecinha, montagem, está vendo hoje, eu preciso que vocês deem uma exercitada. Eu quis dar uma acelerada hoje, porque essas aulas meio afastadas nossas, somente de sábado,
eu acho que está passando muito período sem ter acesso. Se a gente tivesse aula, tipo, 2 dias na semana, talvez, teria uma intervenção maior de software, de lembrar os elementos, mas eu coloquei tudo isso no Fórum Online para vocês exercitarem, façam a montagem lá da corrente, depois peguem um elemento aí desses do site, faça a montagem, coloque os elementos de máquina nele, veja algum sensor, pense lá, um sensoriamento, uma chave fim de curso, né, uma esteira, alguma coisa chega e bate. Então vocês podem pensar em diversas aplicações. Se estiverem desenvolvendo algum projeto de TCC, algum projeto paralelo, já pensem nesse projeto, desenhem ele, simulem dentro do software, né? Agrega valor. Se você está criando alguma coisa que você não tem imagem, as imagens podem ser do próprio software, né? Então veja que você consegue agregar valor de todas as formas aí dentro do seu projeto. Legal? Pessoal, sobre essa nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Algum comentário? Tranquilo, professor. Muita informação, mas tranquilo. Hoje foi um pouquinho, mas eu fiz também porque eu sei que está gravado. Vai estar o vídeo disponível para vocês. Pessoal, vou fazer a mesma analogia que eu sempre faço. O software é um jogo. Então a gente tem que jogar aí todos os dias para poder evoluir nas fases e passar de fase, né? Então exercitem um pouquinho aí por semana, não deixem só para pegar no sábado, né? Peguem outros dias da semana, simulem, trabalhem, montem. Qualquer dúvida, questionamento, estou sempre à disposição, nossos meios de comunicação. Manda um WhatsApp, um torpedo lá que a gente ajuda vocês no desenvolvimento. Beleza? Senhores, agradeço a atenção de todos nesse nosso sábado. Os 3 alunos aí estão presentes, então não precisa nem gerar a lista de frequência aí, eu consigo fazer aqui tranquilamente. Agradeço a atenção, bom fim de semana a todos. No mais, só entrar em contato, ok? Professor, bom dia, até mais. Valeu, pessoal, bom dia aí, forte abraço. Valeu, professor, até mais. Valeu, até mais. Até mais. Bom dia.